Fala, meus jogadores, tranquilidade na paz, como vocês estão? Prateado na voz. Bora para mais um vídeo de final de semana. Como prometido para vocês, o maior assalto do Brasil que nunca existiu, certo? Ele foi feito em 2016 e vamos aqui acompanhar esse react. Ele é muito louco, mano. Espero que vocês gostem. Bora? Vamos lá. Policial, é nóis, caralho! Doutor Pimentão ajudou pra caralho, tá junto. Então, pô, vê lá. Pô, fiquei curioso, cara. Vai lá ver. Será que vocês lembram desse assalto de 2016? Todo grande crime, alguém sabe. Sempre alguém sabe. Um pouquinho da informação a polícia tem. Alguma coisa está acontecendo. Agora eu fiquei curioso, quero levar a sua. Vai lá, doutor. Não, os caras aqui eu vou te mandar de exclusividade. Manda aí, porque isso aí vai pra história. Vai, só que tem que virar livro. Vai, é verdade. Tem que virar livro essa porra, você é louco? No final de 2016, a gente já tinha a informação que um grande crime aconteceria por intermédio aí da utilização de um túnel. O negócio é não, né? Tanto que existia a possibilidade de ser na virada do ano, no feriado de Natal. Por quê? Os criminosos conseguirem um pouquinho mais de tempo. Então a gente estava nessa expectativa. Virou 2017, não aconteceu nada. Em dado momento, a gente consegue um colaborador propriamente dito, que traz pra gente a informação: olha, vai ser um banco. Vai ser mais ou menos nos moldes do Banco Central de Fortaleza. Naquele momento a gente já pensou assim: pô, será que são os mesmos criminosos que estão atuando? Que alguns estavam em liberdade. Só que esse nosso colaborador falava que não. Eles têm um cara muito bom de túnel, que é excelente. Aí o que aconteceu? Em abril de 2017, o DENARC, o Departamento de Narcóticos, descobre um túnel. Ele descobre um túnel ali na região da Barra Funda. E quando isso acontece, a gente pensou: olha, é o nosso túnel. A gente já tinha se apoderado intelectualmente do túnel. Falou: o túnel é nosso. Olha, ninguém tá falando, ninguém tá sabendo, o túnel é nosso, a gente vai pegar o túnel. Passam-se aí mais 2 meses e aí surge a informação: olha, não era aquele túnel. O nosso túnel é um outro túnel. Esse colaborador não tinha acesso ao local, mas ele tinha contato com um desses criminosos. Qualquer coisinha no mundo do crime gera desconfiança quando essas traições são descobertas. Já deu pra vocês perceber aqui, pessoal, que o informante dos caras, que eram bem próximo dos caras da quadrilha, ele caguetou, entrou em contato com o Dake, com essas caminhadas, porque ele não foi envolvido na fita, certo? Ainda não passou aqui, mas cada um deve ter investido papo de 200 mil, certo? E pra cada um investir 200 conto, os caras tinham que ter bala na agulha. Pobre sem chance, né? Ladrão pobre não ia nem encostar numa caminhada dessa. Mas pra você ver, né, mano? O cara não foi chamado, escalado pra jogar esse jogo. Ficou com o coração magoado, né? Com rancor no coração e acabou caguetando. E no final de tudo, acabou com o plano completo da quadrilha. Que bagulho louco, né? Mas vamos lá. Elas invariavelmente não terminam bem. Então ele tinha dificuldades. Titular da Delegacia de Roubo a Bancos, do Dake. Nós estávamos monitorando quadrilhas que começaram a vir para São Paulo, que são conhecidas como caixeiros. Eles vêm para fazer corte nas máquinas de caixa eletrônico. Então eles cortam com serra-copo, ou agora estava uma quadrilha, na época estava uma quadrilha mais moderna, que ela cortava com plasma. Ele é um maçarico de plasma com muito oxigênio, ele acaba fazendo um corte muito rápido. E nós estávamos monitorando essa quadrilha, nós conseguimos descobrir
envolvido nessa quadrilha que estava residindo na Praia Grande. Meados ali de agosto de 2017, a gente cumpre um mandado de busca expedido para uma outra investigação. Esse mandado de busca leva a gente para a cidade de Praia Grande. Quando a gente efetivamente entra no apartamento que é alvo da nossa busca, a gente acaba se deparando aí com um agente criminoso citado pelo nosso colaborador. Pegamos ele com uma Cayenne, um Porsche Cayenne usado, não estava em nome dele. Pegamos um monte de material usado para esses furtos, uma máquina de plasma. As que a gente tinha apreendido eram todas muito grandes, tinha umas que precisavam de uma van para carregar. A que a gente encontrou com ele era do tamanho de um computador. E várias serras, muito material para corte. A gente já ficou surpreso com a inovação tecnológica. E assim, era um negócio que fugia um pouco ali do métier do roubo a banco, mesmo dos caixas eletrônicos. Aquelas ferramentas não combinavam muito com o perfil de criminoso. Na hora a gente startou, falou, putz, esse cara é aquele cara da investigação do túnel. E aí, como é que a gente vai trabalhar isso? Os caras vão ficar preso? Ele necessariamente tem que ficar preso? Ele entrou em desespero. Ele falou que em momento algum ele podia ser preso, tentou insinuar para os policiais que tinha alguma possibilidade de corrompê-los para ir embora. Nós optamos por fazer a apreensão de tudo, meio que facilitar a sua saída, como se fosse uma operação controlada, uma ação controlada, para ver onde ia levar. Inclusive com a ideia de pegar os outros membros da quadrilha. Nós elencamos ali os melhores policiais que estavam ali em exercício da delegacia para monitorar esse cara, esse agente criminoso. Em tese, a gente poderia se aproximar um pouco mais dele, porque na cabeça dele ele estava sendo investigado por aquele crime de roubo a banco. Ele achou que ele tinha sido liberado, que ele ia responder em liberdade. Então a gente trabalhou em duas frentes. A parte de informação continuou com esse nosso colaborador, e a parte física, a gente passou a seguir esse cara desde agosto. A gente passa a viver a vida do cara. Essa é a verdade. O mês de setembro é muito bom pra mim, profissionalmente. Todas as grandes casos que eu fiz na vida, ou eles terminaram em setembro, ou eles começaram em setembro. E é impressionante, assim, que de 4 de setembro a 14 de setembro, mais ou menos, a gente recebeu muita informação. Esse nosso colaborador, por coincidência da vida, sei lá, o cosmos, alguma coisa fez com que o contato dele se aproximasse, os dois se aproximassem, e começou a chegar a informação. Quando chega o valor, a informação é que eles vão subtrair R$1 bilhão. Na nossa cabeça, num primeiro momento, fala, putz, todo dia chega uma informação mirabolante pra gente. Mas assim, você pode imaginar, chega. Vão matar uma pessoa famosa, vão sequestrar alguém importante, vai acontecer isso. E o nosso trabalho acaba sendo depurar, né? Ver assim, quem é maluco, quem tem interesse. A gente tem que peneirar, mas com peneira pequena mesmo, pra ficar só a pedrinha preciosa. Cai muita areia, mas muita areia. Começamos a procurar aonde poderia ter R$1 bilhão em São Paulo. Só um local poderia ser o alvo. A sede aqui do Banco do Brasil em Santo Amaro. E a gente recebe a notícia que não havia R$1 bilhão lá, havia 7 bilhões lá. Nessa mesma semana, nós descobrimos o endereço da base deles na Zona Norte. A equipe foi seguindo até na Vila Nova Cachoeirinha, área do 38DP, um lugar bem humilde, perto do ponto de venda de droga, muito movimento. Tinha um barracão que a gente via que era recém-reformado, tudo nele era novo, pintado, tudo de primeira. Conseguimos arrumar uma casa para fazer esse acompanhamento. Ficava até difícil de deixar policiais lá, nós conseguimos deixar uma câmera instalada nessa casa. A gente não tinha áudio, mas a gente tinha olhos lá. O que a gente percebeu? Um entra e sai violento nesse barracão de criminosos já conhecidos por nós. Seguimos uma Kombi que só ela que entrava nesse galpão.
Era uma Kombi branca, entrava e saía daquela base. A gente percebeu que essa Kombi, ela rodava muito, assim, ela fazia 5, 6 viagens, 5, 6 vezes na noite. E era uma gincana para tentar alcançá-la. O motorista era muito cuidadoso, ele ia em lugares que a gente não esperava, próprio para fugir de uma eventual seguida. E ela ia para a zona sul de São Paulo. A gente não conseguia seguir a Kombi. Era de madrugada, tipo 1h da manhã, 2h da manhã, não tem trânsito que permitisse que a gente conseguisse ficar perto da Kombi. Então o que a gente fez? A gente colocou 7 veículos espalhados ali pela cidade, porque a gente sabia mais ou menos o alvo, a gente não tinha certeza absoluta. Vamos tentar pela marginal? Vamos. Então a gente espalhava os veículos. Na verdade era o inverso, a Kombi seguia a gente. Porque a gente seguia a Kombi pelo retrovisor. A gente ia na frente, a Kombi atrás. O que chama a atenção da gente é quem está atrás. Se o carro fica muito tempo atrás de você, te chama a atenção. Mas quem está na frente não. E chama a atenção também do grande público, né? A forma da engenharia que a Polícia Civil, o DEIC, empregou nessa investigação, nesse assalto. Mano, imagine, você tem que ir colocando o carro em vários pontos da cidade de São Paulo. Pique hoje, o cara chegou até tal ponto do Tietê, certo, mano? Virou pra esquerda, virou pra direita, só que ali a gente perdeu o cara. Amanhã a gente coloca o carro ali. E, pô, mano, e vai colocando. E os caras andando na frente, os caras não estão andando atrás, mano. Devido ser de madrugada. Caralho, que bagulho louco, mano. Aí, que investigação cabulosa, mano. E daqui a pouco a gente vai falar lá do delegado lá do DEIC, do Fábio Caipira. Daqui a pouco nós entramos nas ideias dele. Que ele vai soltar um deixa, eu acho que daqui a pouco aqui, e nós vai, ó, na dele. Vamos nessa. O ideal que fosse um policial por veículo. Porque na cabeça do criminoso, um cara sozinho, a chance de ser policial diminui, porque sempre tem no imaginário que o policial trabalha ele e o parceiro. Então eles não desconfiaram. E a gente conseguiu seguir até, assim, a um quarteirão. Só que aí as ruas ficam muito estreitas. Então a gente sabia que era lá, só que a gente não tinha a casa de onde partiu o túnel. Na marginal, quando a gente desce ali para a Zona Sul, salvo engano, eu não tenho certeza, mas acho que é a Ponte Transamérica, que você faz uma rotatória, desce, aí quando desce, a gente já tinha deixado um carro nosso do outro lado, esperando a Kombi fazer essa rotatória e descer para o nosso lado. Só que quando ela vira na Verbo Divino, ela passa pela frente do Banco do Brasil e continua, e vira à direita, aí a gente não conseguia mais ir atrás. Se a gente fosse atrás, o que ia acontecer? Ele ia desconfiar. Então o que a gente fez? A gente sabia onde eles entravam, sabia que ele entraria ali na Verbo Divino, que pegaria a direita. No dia seguinte, a gente deixou todo mundo lá com os carros parados, esperando ele virar à direita. Ele vira à direita e à esquerda e entra na casa. Então a gente já sabia onde era. A gente perdeu não, na verdade a gente trabalhou ali 4, 5 dias para descobrir onde era a casa. Essa investigação ela estava sendo mantida totalmente em sigilo. Estava sendo feita só por mim e por meus 2 assistentes, Dr. Pedro e Dr. Wagner. A gente não tinha comentado com ninguém, já com medo de ter algum vazamento. O DEIC é um departamento muito grande, tem várias delegacias e tem vários policiais lá dentro e tem uma entrada e saída muito grande de advogado. Fábio Caipira, para de meter o do birota, mano. Várias polícias queriam que os caras roubassem esse 1 bilhão, mano. Pra depois eles ir atrás dos caras e extorquir os caras, sequestrar os caras, ripar os caras. Ô, mano. E o seu Caipira, ninguém esqueceu da sua caminhada não, mano. Você tá pensando que nós esqueceu lá que você recebeu o dinheiro do Chris Bach? Que o Chris Bach caguetou você, caguetou um monte de pessoas da sua equipe. E por você ter influência dentro da Polícia Militar, da Polícia Civil e pai e tal, tem Costa Quente, você voltou pra campo, pra Polícia Civil. Não sei se se encontra ainda no DEIC, mas ele voltou às atividades. Tá metendo louco, hein, ô Caipira?
Porque do jeito que tem policiais bons, tem policiais ruins também. A gente descobriu as 2 bases com 9 policiais. Naquele momento, nós trabalhávamos ainda com inquéritos físicos. Eram inquéritos em papel. A gente brinca assim, brinca não, é uma constatação. Aquele papel passa na mão de muita gente. E sempre existe a possibilidade de vazamento. Segundo o informante, eles eram um grupo, eles montaram um pool de 22 ladrões, mais ou menos. Cada ladrão teve que fazer um aporte de R$200 mil para custear as obras. A ideia era levar R$1 bilhão, cada um sairia mais ou menos com uns R$50 milhões. A gente já tinha procurado o Banco do Brasil. Eles tinham uma confiança muito grande no trabalho da nossa delegacia. Cada cofre guardava R$1 bilhão. Então eles tinham 7 cofres, cada cofre mais ou menos tinha R$1 bilhão. Bateu a informação, tudo estava batendo. É dinheiro pra porra, hein, tropa? Quando nós procuramos o banco e falamos, possivelmente vai ter um túnel na base de vocês, o diretor de segurança mandou chamar o diretor da base. Ele deu risada, falou, vocês estão loucos, essa base é inexpugnável. Ela foi feita na época do governo militar, ela tem 5 metros de concreto no subterrâneo dela, tem sensor sísmico, tem tudo. Eu falei, olha, a informação que a gente tem é essa. Nós estamos monitorando a movimentação da quadrilha, uma quadrilha que eles não brincam em serviço. Não, imagina. Tudo bem, eu falei, eu só quero que vocês verifiquem e mantenham essa informação nossa também em sigilo, porque vocês podem ter infidelidade interna, vocês devem ter alguém de dentro que está correndo com a quadrilha. Qualquer coisa que vocês falarem, a quadrilha poderá ouvir. Passou, no dia seguinte me liga o cara desesperado, falou, olha, não é bem o que eu falei. Ali, por ser uma área de mangue, perto do rio, quando foi feita a base, ela afundou de concreto. Deve ter uma espessura de 1 metro, eles já começaram a ficar preocupados. Aí eu fiquei mais preocupado ainda, porque quando eles vão cavar um túnel, a coisa mais complicada é fazer aquela câmara, que o cara entrar dentro, para daquela câmara ele fazer a penetração para a estrutura da casa forte. Como essa base tinha afundado, a base desse prédio, eles já tinham essa câmara pronta. Aí o que aconteceu? O nosso informante acabou sendo preso e com isso nós ficamos às cegas. Mas em dado momento, assistindo, tendo acesso às imagens, a gente falou, mudou, a operação deles está diferente. O veículo parou de andar, então a gente olhou e falou, alguma coisa aconteceu. E na casa, foi uma pessoa diferente, ficou sozinha na casa o tempo inteiro. E em dado momento, ela limpa o quintal, assim, que a gente imaginou, tá limpa a casa. A movimentação na base norte parou e na sul acabou também. Então tá pronto, o túnel tá pronto. Para chegar da Verbo Divino até o banco, não é um trabalho tão custoso. Para quem é especialista em confecção de túneis, não é um trabalho tão técnico. Quando você chega embaixo, aí você troca de figura, tem que ter um cara bom embaixo. O túnel ele tinha alguns metros da casa até a rede de água pluvial, que é de água de chuva. Tinha uma parte que ela era bem estreita, era como se fosse aquela manilha que a gente vê na rua de concreto. Aí chegava uma hora, ela caía e era uma galeria quadrada, e dava até pra gente ficar praticamente em pé dentro dela. Aí depois eles andaram mais de meio quilômetro por essa galeria de água pluvial. Aí eles saíam de novo, quebrando a parede, e cavavam embaixo do Banco do Brasil. Cavaram mais ou menos, eu acho que uns 30 metros, mais ou menos 40 metros, até chegar embaixo do cofre. Mano, os caras têm que ser muito inteligentes, muito crânio, certo, mano? O engenheiro dos caras, os topógrafos, puta, mano, os caras têm que ser muito inteligentes pra fazer um trampo desse, irmão. Aí, ladrão é burro, só tem, como fala? Pô, mano, caralho, mano, olha a porra do bagulho, mano. Você tem noção do que é isso, mano? Os caras andar tudo isso debaixo da terra, chegar embaixo de um cofre que tem R$1 bilhão, vocês vão se surpreender ainda mais quando ele chegar perto do cofre, mano. Aí você vai falar, não, esses caras é monstro, os caras é muito inteligente, poderia estar em qualquer, como fala? Qualquer empresa, mano, gerindo qualquer empresa, mano. Os caras é muito inteligente, muito de verdade.
A gente conseguiu contato com engenheiros que conheciam muito bem ali os mapas fluviais. Disseram pra gente o seguinte: olha, não dá pra deixar entrar. Se entrar, vocês não pegam mais. Se entrou no túnel, acabou. Como ali é muito próximo da Marginal, eram muito largas as galerias. Eles podem sair pra tudo quanto é lado. E tem um diferencial. Eles estão acostumados àquele ambiente. Porque bem ou mal eles estavam lá desde junho. Os caras são artistas. Aí assim, a gente conseguiu colocar um policial nosso lá dentro, só pra ter certeza que não dava. Ele andou dentro da galeria. Ele voltou e disse: não dá. Como eles estão andando lá há muito tempo, a gente partiu do pressuposto que eles conheciam muito bem ali. A gente não. Tem o que a gente chama de tatuzeiro, né, na gíria policial. São os caras acostumados a fazer túnel. É o tatu. Eles são os que têm essa habilidade de fazer, eles conseguem se localizar lá embaixo. E o cara tem uma expertise, porque eu vou falar, é difícil de trabalhar lá dentro, quente, sujo, é insalubre, tem que ser diferenciado para fazer um negócio desse. Mais uma cartada no caso. O cofre rachou. O cofre do Banco do Brasil rachou o piso. Houve uma movimentação de dinheiro, desequilibrou o peso e a laje trincou. Quando o piso racha, a gente sabe que eles estão embaixo. A laje já foi rompida e eles estão embaixo do piso. Esse cara que falou que lá eles impugnaram esse funcionário, ele pegou um balde d'água, jogou, a água sumiu, quer dizer, tava o buraco praticamente pronto. O pessoal falou: pô, nós temos sensor sísmico aqui, como é que não disparou? Foi mais uma descoberta nessa investigação. Nós descobrimos, eles usavam um material chinês chamado Sinocrack. É um cimento expansivo que é para fazer demolição em lugar que não pode ter explosão. Como que funciona? Eles faziam um orifício com máquina de baixa rotação e inseriam ali 5 centímetros de massa. Quando ele coloca a massa, ela literalmente faz isso, ela expande e trinca o concreto. Não tem atrito. Não tendo atrito, burla-se o sensor sísmico. Quando eles chegavam nas grades de aço, entra o plasma. O plasma faz o corte a frio, burla o sistema de calor deles. E nisso eles foram subindo. De 5 em 5 centímetros eles foram subindo, aí subiram uns 3 metros de laje lá que tinha lá. É cirúrgica a ação deles. Trabalho de formiguinha mesmo. O pessoal entrou em desespero, eu falei: olha, vocês vão ter que confiar na gente, a gente está monitorando, nós não vamos deixar esse roubo acontecer. Se hoje você concretar tudo, eles vão embora agora, vão abortar, mas vão voltar novamente, e a ideia nossa é tirá-los de circulação. Depois disso, o nosso diretor acabou contando para o nosso superior. Aí ele acabou levando o caso até para o governador. A gente teve uma pressão grande para esclarecer ou prender quem pudesse. Nós achávamos que eles estavam esperando uma data apropriada para fazer o roubo. Então a gente também tinha que trabalhar com o tempo, mas nosso objetivo era pegar a quadrilha inteira. A gente trabalhava com a possível data no feriado do Dia das Crianças. A última semana de setembro chove, começa a chover. E a gente sabia, olha, se chover 15 minutos, a galeria alaga, não dá para entrar. Então a gente sabia que na chuva eles não entrariam. Parou de chover, eles voltam a se movimentar. A ação vai ser agora. O que aconteceu? Nós acompanhamos a quadrilha durante o final de semana. No sábado entrou 2 criminosos lá no barracão da Zona Norte. E no domingo entrou 1. Aí nós falamos: vazou, perdemos toda a operação, perdemos a cana, o pessoal começou a ficar desanimado. Aí eu falei: olha, recebi uma ordem agora do nosso diretor, nós vamos ter que prender quem estiver lá. Aí nós organizamos a operação, pedimos apoio do Pelicano, que é o nosso helicóptero. Eu fiquei encarregado de prender quem estivesse no barracão, eu junto com o Wagner, o delegado, e o Pedro foi no túnel, para pegar também quem estivesse no túnel na hora que a gente startasse a operação. Passamos a monitorar o dia inteiro. De repente entrou 2. Vamos prender? Falamos: não vamos. Aí dali a pouco, os 2 que tinham entrado saíram.
Nós falamos, nossa, estamos fritos. A gente estava escondido dentro do mercado, no estacionamento do hipermercado lá próximo. Quem que estacionou do nosso lado no carro? Os 2 ladrões. O que a gente fez? Nós falamos, vamos tentar monitorar esse carro, pelo menos um carro a gente pega. Nós colocamos um rastreador nesse carro. Qualquer coisa eles vão para outro lugar. Quando a gente prender quem estiver no barracão, esses 2 nós vamos atrás depois. E entrou uma equipe dentro do mercado para ver o que eles estavam fazendo. Eles começaram a comprar Gatorade, chocolate. Quando eles começaram a comprar isso, nós nos animamos. Falamos, eles vão continuar trabalhando. Dali a pouco, os 2 voltaram pro barracão. Aí dali a pouco, entrou mais um no barracão, entrou mais 2, entrou outro. Eu falei, vamos pegar quem tiver, a gente acaba com isso aí. Quem a gente conseguir prender, já estamos no lucro. Quando eu comecei a acionar o helicóptero para posicionar todo mundo, que o helicóptero tem que ter colado o campo de Marte para ir para lá, parece coisa de Deus. Começou a entrar ladrão, entrou 1, entrou 2. Aí nós falamos, então vamos. Eu sei que quando até eu subi lá de onde eu estava escondido com a minha equipe, a gente praticamente estourar a porta e invadir, tinham 16 criminosos lá dentro. Demos ordens de prisão para todo mundo, fizemos flagrante em todos, né, por organização criminosa. Acionamos o Pedro estourou a porta lá da casa e descobriu o túnel. Aí nós vimos a dimensão do túnel, o tamanho que o túnel era, a estrutura do túnel. Para ter ideia, eles tinham lâmpadas de LED para usar na cabeça durante a escavação, várias, luvas várias. Eles tinham tipo um almoxarifado de coisa lá. Roupa para você entrar dentro de água e não se molhar, uma roupa de borracha, ela vai até o... Mano, a quadrilha gastou 4 milhões, mano. 4 milhões só pra investir nesse assalto. Imagine, puta que pariu, mano. Os caras iam ter um investimento alto também, né? O cara investiu ali 200 mil, pai e tal, ia ter um retorno de 50 milhões de reais. Mas que bagulho louco, você viu, mano? Só equipamento top, as máquinas de cortar, mano, a plasma. Tá maluco, dali vale uma nota. Não é qualquer um que tem aquele tipo de máquina, mano. Vamos lá, que bagulho louco, mano. Peito, a pessoa praticamente veste ela, é uma bota já junto com a roupa. Cada criminoso tinha a sua. Então todos tiveram que ajudar a cavar, todos tiveram que ajudar a fazer algum tipo de trabalho. Então foda, mano. Tira um balde dos caras filmam, tira um balde dos caras filmam. Aí. Já vai pegando esses daí, que daí já pode pôr aí dentro. Só tem nós aqui. Aham. E essa bateria aqui? Pode levar. Depois nós descobrimos como é que ia ser o roubo. Eles iam pegar um fim de semana, uma sexta-feira, que o cofre é fechado na sexta-feira às 17 horas, só é aberto na segunda-feira às 8 da manhã. O que eles iam fazer? Eles iam ter alguma infidelidade interna, eles iam espelhar a câmera de vídeo interna do cofre. Então, quem estivesse vendo o monitoramento, que o monitoramento era feito por Brasília, ia ver o cofre intacto. Só que eles iam trabalhar o final de semana inteiro. Aí, doutor, é o carrinho, aí outros carrinhos pronto lá, ó. O carrinho tava pronto já com as rodinhas, ó. Os ferros aqui, ó, pra fazer o trilho, ó. Tem mais rodinha ali em cima, ia ter que fazer mais carrinho. E para levar esse dinheiro, que são R$1 bilhão, é muito dinheiro. É quase uma sala dessa de dinheiro. Dentro do barracão nós achamos a estrutura de trilho. Pessoal, e aqui acaba, né, o vídeo do maior assalto do Brasil, a qual ele nunca chegou a ser concretizado. Hoje em dia eu acho que é muito difícil qualquer local, banco em São Paulo ter R$1 bilhão em espécie. Lógico, tem alguns bancos que é banco de penhor, né, igual aquele do Itaú, da Paulista, qual os caras também levaram. Foi maior do que o assalto de Fortaleza. Mas, caralho, mano, muito top, muito mil grau mesmo. A forma da investigação, a forma que os caras trabalharam, certo, mano? Que bagulho louco, é cena de filme, mano, filme. E eu tenho certeza
que no DNA do Crime, a série DNA do Crime, a terceira... Como que fala? A terceira temporada, mano, dos caras vão retratar esse assalto. Com certeza eles vão, mano. Mas é nóis, jogadores. Até a próxima. Tamo junto. Fui.